Capítulo 17. Fitas rosas. Ventos frios sopraram através do Malhara, levantando o manto de Matt e ameaçando congelar a lama que cobria suas roupas, enquanto ele e Noal saíam correndo do beco. O sol pairava sobre os telhados, meio escondido, e as sombras se estendiam por muito tempo. Com uma mão no cajado e a outra segurando o cordão quebrado da cabeça de raposa, enfiado no bolso do casaco de onde ele poderia pegá-lo se necessário, ele teve que deixar sua capa ir para onde quisesse. Sentia dor da cabeça aos pés. Os dados chacoalhavam um alerta dentro de seu crânio e ele mal notou nenhuma das duas coisas. Estava muito ocupado tentando observar todas as direções ao mesmo tempo, imaginando quão pequeno um buraco que aquela coisa poderia passar. Ele se viu inquieto, olhando as rachaduras entre as pedras do calçamento da praça, embora dificilmente parecesse provável que a coisa o atacasse abertamente. Um zumbido vinha das ruas ao redor, mas aqui apenas um cachorro esfolado se movia, passando correndo pela estátua da falecida rainha Nariene. Alguns diziam que sua mão erguida apontava para a generosidade do oceano que enriqueceu Eboldar, e alguns que apontavam para alertar sobre os perigos. Outros diziam que seu sucessor queria chamar a atenção para o fato de que apenas um dos seios da estátua estava descoberto, proclamando que Nariene tinha apenas uma honestidade mediana. Em outros dias, o Malhara estaria cheio de amantes perambulando, vendedores ambulantes e mendigos esperançosos a esta hora, mesmo no inverno. Mas os mendigos se viram arrancados das ruas e postos para trabalhar desde que os Xianshan chegaram, e o resto ficava longe mesmo à luz do dia. A razão era o Palácio Tarazin, aquele grande monte de cúpulas brancas e torres de mármore e varandas de ferro forjado, a residência de Tirin Quintara Mitsobar, pela graça da luz, rainha de Altara, ou tanto de Altara quanto havia alguns dias de cavalgada de Eboldar, senhora dos quatro ventos e guardiã do mar das tempestades. E talvez mais importante, a residência da Gran Lady Surot Sabeli Meildarat, comandante dos precursores da Imperatriz do Xianshan, que ela viva para sempre. Uma posição de muito maior destaque em Eboldar no momento. Os guardas de botas verdes de Tilin ficavam em cada entrada com suas calças brancas largas e couraças douradas usadas sobre casacos verdes, assim como homens e mulheres com aqueles capacetes de inseto com armaduras listradas em azul e amarelo ou verde e branco, ou qualquer outra combinação que você possa imaginar. A rainha de Altara exigia segurança e silêncio para descansar. Ou melhor, Surot dizia que sim, e o que Surot dizia que Tilin queria, Tilin logo decidia que ela realmente queria. Após um momento de consideração, Matt levou Noal até um dos portões do estábulo. Havia mais chance de um estranho entrar lá do que ele se usasse as grandes escadas de mármore que desciam para a praça. Sem mencionar uma chance muito maior de tirar toda aquela lama dele antes que ele tivesse que enfrentar Tilin. Ela havia manifestado seu desagrado na última vez que ele voltou desgrenhado, depois de uma briga de taverna. Um punhado de guardas eboldarianos estava de um lado dos portões abertos com alabardas, e o mesmo número de Xianshan do outro com lanças com borlas, todos tão rígidos quanto a estátua de Nariene. A bênção da luz para todos aqui, Matt murmurou educadamente para os guardas eboldarianos. Era sempre melhor ser educado com eboldarianos até ter certeza deles. E depois também, para falar a verdade. Mesmo assim, eles eram mais flexíveis que os Xianshan. E para você, meu senhor? Seu oficial atarracado respondeu, avançando lentamente, e Matt o reconheceu. Sullivan Sarat, um bom sujeito, sempre pronto para uma piada e possuindo um bom olho para cavalos. Balançando a cabeça, Sullivan bateu na lateral de seu elmo pontudo com a haste fina e dourada de seu ofício. Você esteve em outra briga, meu senhor? Ela subirá como uma tromba d'água quando te vir. Endireitando os ombros e tentando não se apoiar tão obviamente em seu cajado, Matt se eriçou. Pronto para uma piada? Parando para pensar sobre isso, o homem queimado de sol tinha uma língua como uma lixa. E seus olhos para cavalos também não eram tão bons assim.
Haverá alguma dúvida se meu amigo aqui dormir com meus homens? Matt perguntou grosseiramente. Não deveria haver. Há espaço para mais um com os meus companheiros. Espaço para mais de um, verdade seja dita. 8 homens morreram até agora por segui-lo até Boldar. Não de mim, meu senhor, Sullivan disse, embora ele olhasse para o homem esquelético ao lado de Matt e franzisse os lábios judiciosamente. O casaco de Noel parecia de boa qualidade, no entanto, pelo menos na penumbra, e ele tinha sua renda em melhor estado do que a de Matt. Talvez isso desequilibrasse a balança. E ela não precisa saber de tudo, então nada dela também. Matt fez uma careta, mas antes que palavras intemperantes pudessem colocar ele no ar na panela de sopa, 3 Xianxian blindados galoparam até o portão, e Sullivan virou-se para encará-los. Você e sua esposa moram no Palácio Tarazin? Noel perguntou indo em direção ao portão. Matt puxou de volta. Espere por eles, disse ele, acenando para o Xianxian. Sua esposa? Malditas mulheres. Malditos dados em sua cabeça. Eu tenho despachados para a Gran Lady Surot, uma das Xianxian anunciou, batendo em uma bolsa de couro pendurada em um ombro blindado. Seu capacete tinha uma única pluma fina, marcando-a como uma oficial de baixa patente, mas seu cavalo era um capão alto com um olhar de velocidade. Os outros 2 animais eram robustos o suficiente, mas não havia nada a ser dito sobre eles além disso. Entre com as bênçãos da luz, Sullivan disse, curvando-se levemente. O arco da mulher Xianxian e sua cela eram um espelho dela. As bênçãos da luz estejam com você também, ela falou lentamente, e os 3 entraram no pátio do estábulo. É muito estranho, Sullivan meditou, olhando atrás dos 3. Eles sempre pedem permissão a nós, não a eles. Ele apontou sua vara para os guardas Xianxian do outro lado dos portões. Eles não mexeram 1 centímetro de sua postura rígida, ou sequer olharam para as chegadas, pelo que Matt notou. E o que eles fariam se você dissesse que eles não poderiam entrar? Noel perguntou baixinho, soltando o pacote nas costas. Sullivan girou nos calcanhares. Basta que eu tenha prestado juramento à minha rainha, ele disse numa voz inexpressiva. E ela prestou o dela, onde quer que seja. Dê uma cama ao seu amigo, meu senhor, e avise-o. Há coisas que é melhor não serem ditas em Eboldar, perguntas que é melhor não serem feitas. Noel pareceu confuso e começou a protestar que estava apenas curioso, mas Matt trocou mais bênçãos e cortesias com o oficial altarano. O mais rápido que pôde, com certeza. E empurrou o seu recém-conhecido pelos portões, explicando sobre os ouvintes em voz baixa. O homem poderia ter salvado seu couro do Golan, mas isso não significava que ele deixaria o sujeito entregá-lo ao Xianxian. Eles tinham pessoas chamadas de buscadores também, e pelo pouco que tinha ouvido, até mesmo as pessoas que falavam livremente sobre a guarda da morte, trincavam os dentes quando se tratava dos buscadores, pelo pouco que ele tinha ouvido. Buscadores faziam os questionadores do manto branco parecerem moscas atormentadoras, desagradáveis, mas quase nada para preocupar um homem. Entendo, o velho disse lentamente. Eu não sabia disso. Ele parecia irritado consigo mesmo. Você deve passar muito tempo com o Xianxian. Você conhece a Gran Lady Surot também, então? Devo dizer que não fazia ideia de que você tinha conexões tão altas. Passo tempo com soldados em tavernas, quando posso, respondeu Matt azedamente. Quando Tyrion deixava, Luz. Ele poderia muito bem ser casado. Surot não sabe que estou vivo. E ele esperava devotadamente que continuasse assim. Os 3 Xianxian já estavam fora de vista, seus cavalos sendo conduzidos para os estábulos, mas várias dúzias de Suldan estavam com as damanes praticando seu exercício noturno, andando com elas em um grande círculo ao redor do pátio movimentado de pedra. Quase metade das damane vestidas de cinza eram mulheres de pele escura, sem as joias que usavam quando eram chamadoras de vento. Havia mais como elas no palácio e em outros lugares.
Os Xianxian tiveram uma rica colheita de navios do povo do mar que não conseguiram escapar. A maioria tinha uma resignação carrancuda ou rostos empedernidos, mas 7 ou 8 olhavam à frente, perdidas e confusas, ainda incrédulas. Cada uma delas tinha uma damane nascida Xianxian ao seu lado, segurando sua mão ou com um braço em volta dela, sorrindo e sussurrando para ela sob os olhos apravadores das mulheres que usavam as pulseiras presas em seus colares prateados. Algumas daquelas mulheres atordoadas agarravam a damane andando com elas como se estivessem segurando cordas de salvamento. Teria sido o suficiente para fazer Matt estremecer se suas roupas úmidas já não estivessem fazendo o trabalho. Ele tentou apressar Noal pelo pátio, mas o círculo trouxe uma damane que não era nem Xianxian nem Ata Amieri para perto dele, ligada a uma sultã gorducha e grisalha, uma mulher de pele morena que poderia ter passado por altarana e mãe de alguém. Uma mãe severa com uma criança possivelmente rebelde, pelo modo como ele encarava a sua responsabilidade. Teslin Baradon tinha se desenvolvido depois de 1 mês e meio no cativeiro do Xianxian, mas seu rosto sem idade ainda parecia como se ela comesse ursos 3 refeições por dia. Por outro lado, ela andou placidamente na coleira e obedeceu sem hesitação às instruções murmuradas da sultã, parando para se curvar profundamente para ele no al. Por um instante, porém, seus olhos escuros lançaram ódio para ele, antes que ela e a sultã continuassem seu circuito pelo estábulo. Placidamente obediente. Ele tinha visto damane viradas e castigadas até que elas uivassem neste mesmo estábulo por fazer qualquer tipo de confusão, Teslin entre elas. Ela não tinha feito nada de bom para ele, e talvez um pouco ruim, mas ele não teria desejado isso para ela. Melhor do que estar morto, suponho, ele murmurou, seguindo em frente. Teslin era uma mulher dura, provavelmente planejando a cada momento como escapar, mas a dureza só levava você até certo ponto. A mestra dos navios e seu mestre das lâminas morreram na fogueira, sem nunca gritar, mas isso não o salvou. Você acredita nisso? Noal perguntou distraidamente, atrapalhando-se desajeitadamente com seu pacote novamente. Suas mãos quebradas haviam manuseado bem aquela faca, mas pareciam desajeitadas em todo o resto. Matt franziu a testa para ele. Não, ele não tinha certeza se acreditava nisso. Aqueles Adã de prata pareciam muito com o colar invisível que Tirin tinha nele. Então, novamente, Tirin poderia fazer cócegas no queixo dele pelo resto de sua vida se isso o mantivesse fora da estaca. Luz. Ele desejou que aqueles malditos dados em sua cabeça parassem e acabassem com isso. Não, isso é uma mentira. Desde que ele finalmente percebeu o que eles significavam, ele nunca quis que os dados parassem. O quarto que Shel Vanin e os braços vermelhos sobreviventes dividiam não ficava longe dos estábulos, uma longa câmara rebocada de branco com teto baixo e muitas camas para aqueles que permaneceram vivos. Vanin, um montão calvo que estava deitado em uma cama, deitado em mangas de camisa, um livro aberto apoiado no peito. Matt ficou surpreso que o homem pudesse ler. Cuspindo por uma festa em seus dentes, Vanin olhou para as roupas sujas de lama de Matt. Você esteve lutando de novo? Ele perguntou. Ela não vai gostar disso, eu acho. Ele não se levantou. Com algumas surpreendentes exceções, Vanin se considerava tão bom quanto qualquer lord ou dama. Problemas, Lord Matt? Harnan rosnou, saltando para seus pés. Ele era um homem sólido, fisicamente no temperamento, mas sua mandíbula pesada apertou, torcendo o falcão grosseiramente tatuado em sua bochecha. Desculpe, mas você não está em condições para isso. Diga-nos como eles parecem, nós resolveremos para você. Os 3 últimos se reuniram atrás dele com expressões ansiosas para dentro. Matwin, um caerriano com aparência de menino que era 10 anos mais velho que Matt, em vez disso pegou sua espada de onde estava apoiada ao pé da cama e tirou um pouco da lâmina da bainha para verificar o fio. Ele era o melhor deles com uma espada,
Muito bom mesmo. Embora Gordeirão chegasse perto, por mais que parecesse um ferreiro. Gordeirão não era tão lento quanto seus membros grossos o faziam parecer. Uma dúzia de braços vermelhos os seguiram Matt Calton até Eboldar. 8 deles estavam mortos, e o resto estava preso aqui no palácio, onde não podiam beliscar as empregadas, entrar em uma briga por dados e beber até cair de cara, como eles poderiam ter ficado em uma estalagem, e sabendo que o estalajadeiro os veria sendo carregados para suas camas, embora talvez com suas bolsas um pouco mais leves do que antes. Noel aqui pode lhe dizer o que aconteceu melhor do que eu, respondeu Matt, empurrando o chapéu para trás na cabeça. Ele vai se deitar aqui com vocês. Ele salvou minha vida esta noite. Isso trouxe exclamações de choque e gritos de aprovação para Noel, sem falar nos tapas nas costas que quase derrubaram o velho. Vanin chegou ao ponto de marcar seu lugar no livro com um dedo gordo e se sentar na lateral de seu colchão fino. Colocando sua trouxa em uma cama vazia, Noel contou a história com gestos elaborados, minimizando seu próprio papel e até se tornando um palhaço, escorregando na lama e olhando boquiaberto para o Golan, enquanto Matt lutava como um campeão. O homem era um contador de histórias nato, tão bom quanto um trovador por fazer você ver o que ele descrevia. Harney e os braços vermelhos riram alegremente, sabendo o que ele estava fazendo, não roubando o trovão de seu capitão e aprovando isso. Mas o riso morreu quando ele chegou ao atacante de Matt escapando por um pequeno buraco na parede. Ele fez você ver isso também. Vanin largou o livro e cuspiu entre os dentes novamente. O Golan havia deixado Vanin e Harnan semi-mortos no Harad, meio mortos porque estava atrás de outra presa. A coisa me quer por algum motivo, parece, Matt disse levemente quando o velho terminou e afundou na cama com seus pertences, aparentemente exausto. Provavelmente jogou dados comigo em algum momento que não me lembro. Nem de vocês precisa se preocupar, contanto que não fiquem entre aquele e eu. Ele sorriu, tentando fazer de tudo uma piada, mas ninguém sorriu. De qualquer forma, vou distribuir o ouro para vocês pela manhã. Vocês reservarão a passagem no primeiro navio que partirá para a ilha e levarão o over com vocês. Tom e Juilin também, se eles forem. Ele imaginou que o apanhador de ladrões iria, de qualquer maneira. E Neren e Lopin, é claro. Ele tinha se acostumado a ter um par de servos cuidando dele, mas dificilmente precisava deles aqui. Talmandes deve estar em algum lugar perto de Kemen neste momento. Vocês não devem ter muita dificuldade em encontrá-lo. Quando eles se fossem, ele ficaria sozinho com Tilin, Luz. Ele preferiria enfrentar o Golan novamente. Harney e os outros 3 braços vermelhos trocaram olhares. Fergin coçando a cabeça por não entender muito bem. Ele podia não entender. O homem ossudo era um bom soldado. Não o melhor, veja bem, mas bom o suficiente. Mas não era muito inteligente quando se tratava de outras coisas. Isso não seria certo, Harnan finalmente se permitiu. Em primeiro lugar, o Lord Talmandes arrancaria nossas peles se voltássemos sem você. Os outros 3 assentiram. Fergin podia entender isso. E você, Vanin? Perguntou Matt. O gordo deu de ombros. Eu tiro aquele garoto de Rizeli e ele vai me estripar como uma truta na primeira vez que eu for dormir. Eu também faria isso no lugar dele. Enfim, eu tenho tempo para ler aqui. Não tenho muita chance de trabalhar como ferrador. Esse era um dos ofícios itinerantes que ele dizia seguir. O outro era cavalariço. Na verdade, ele era um ladrão de cavalos e caçador furtivo, o melhor em 2 países e talvez mais. Vocês estão todos loucos, disse Matt com uma carranca. Só porque ele me quer, não significa que não vai te matar se você ficar no caminho. A oferta permanece aberta. Qualquer um que caia em si pode ir. Eu já vi seu tipo antes, disse Noal de repente. O velho curvado era a imagem da dureidade e da exaustão, mas seus olhos estavam brilhantes e afiados escutando Matt. Alguns homens têm um ar que faz com que os outros homens sigam para onde eles lideram. Alguns levam à devastação, outros à glória. Acho que seu nome pode entrar nos livros de história.
Harna parecia tão confuso quanto Fergin. Vanin cuspiu e se deitou, abrindo seu livro. Se toda minha sorte for embora, talvez, Matt murmurou. Ele sabia o que era preciso para entrar nas histórias. Um homem poderia ser morto fazendo esse tipo de coisa. Melhor se limpar antes que ela te veja. Fergin saltou de repente. Toda salão vai colocar um cabicho debaixo da cela dela, com certeza. Tirando o chapéu com raiva, Matt saiu sem dizer uma palavra. Bem, ele seguiu o melhor que pôde, mancando em um cajado. Antes que a porta se fechasse atrás dele, ele ouviu Noal começando uma história sobre uma vez que ele navegou em um navio do povo do mar e aprendeu a se banhar em água fria e salgada. Pelo menos foi assim que ele começou. Ele pretendia se limpar antes que Tyrion ouvisse. Ele pretendia. Mas, enquanto mancava pelos corredores, pendurava as tapeçarias floridas que os eboldarianos chamavam de arte de verão, pela estação que evocavam, 4 servos com a libré verde e branca do palácio e nada menos que 7 empregadas sugeriram que ele poderia tomar banho e trocar de roupa antes que a rainha o visse, oferecendo-se para preparar um banho e buscar roupas limpas sem que ela soubesse. Eles não sabiam tudo sobre ele e Tyrion, graças à luz. Ninguém além de Tyrion e ele mesmo sabiam as piores partes. Mas eles sabiam demais. Pior, eles aprovavam. Cada servo maldito em todo o maldito palácio Tarazin. Por um lado, Tyrion era a rainha e podia fazer o que quisesse no que lhes dizia respeito. Por outro lado, seu temperamento estava no fio da navalha desde que os Seanchan capturaram a cidade. E se Matt Calton se esfregasse e brilhasse em renda, a impedisse de quebrar seus narizes por ninharinhas, então eles esfregariam atrás de suas orelhas e o envolveriam em rendas como um presente de domingo. Lama? Ele disse para uma empregada bonita e sorridente, espalhando suas saias em uma reverência. Havia um brilho em seus olhos escuros, e o decote profundo de seu corpete exibia uma quantidade razoável de seios, quase rivalizando com os de Gisele. Em outro dia, ele poderia ter tirado um tempinho para gostar de olhar. Que lama? Não vejo lama. Sua boca caiu aberta e ela esqueceu de se endireitar, olhando para ele com os joelhos dobrados enquanto ele mancava para longe. Joelhem-se a andar, virando uma esquina rapidamente, quase esbarrou nele. O apanhador de ladrões taireno saltou para trás com um palavrão abafado, seu rosto moreno ficando cinza até que percebeu quem quase o atropelou. Então ele murmurou um pedido de desculpas e começou a se apressar. Tom te convenceu de sua tolice, Joelhin? Disse Matt. Joelhin e Tom dividiam um quarto no fundo dos aposentos dos criados e não havia desculpas para ele estar aqui. Com aquele casaco taireno escuro esvoaçando sobre as botas, Joelhin se destacava entre os criados como um pato e um galinheiro. Surote era rigorosa com coisas assim, mais rígida que Tyrion. A única razão para isso que Matt podia ver era com que Tom e Beslan estavam se metendo. Não se preocupe em me dizer. Fiz uma oferta para Harn e os outros, e está aberta para você também. Se você quiser sair, eu lhe darei o dinheiro para isso. Na verdade, Joelhin não parecia pronto para lhe dizer nada. O apanhador de ladrões enfiou os polegares atrás do cinto e encontrou o olhar de Matt. O que Harn e os outros disseram? E o que Tom está fazendo que você chama de tolo? Este é um conjunto de telhados que ele conhece melhor do que você ou eu. O Gola ainda está em Eboldar, Joelhin. Tom sabia que o jogo das casas era o que ele conhecia e adorava meter o nariz na política. A coisa tentou me matar esta noite. Joelhin grunhiu como se estivesse sido atingido na boca do estômago e passou a mão pelo cabelo preto curto. Tenho motivo para ficar mais um pouco, disse ele. Mesmo assim, seu ar mudou ligeiramente para algo teimoso e defensivo e tingido de culpa. Ele nunca tinha mostrado um olhar errante para que Matt tinha visto. Mas quando um homem parecia assim, só podia significar uma coisa. Leve-a com você, disse Matt. E se ela não for, bem, você não estará em Tear em 1 hora antes de ter uma mulher em cada joelho.
Esta é uma coisa sobre as mulheres, Juelin. Se uma disser não, sempre há outra que dirá sim. Um criado que estava passando correndo com uma braçada de toalhas de linho olhou espantado para a lama de Matt, mas Julinho achou que era para ele. Tirou os polegares do cinto e tentou adotar uma postura mais humilde. Sem muito sucesso. Tom poderia dormir com os criados, mas desde o início ele de alguma forma fez parecer que era a sua própria escolha, uma excentricidade, e ninguém achou estranho vê-lo aqui em cima, talvez entrando nos aposentos de Gisele que um dia foram os de Matt. Juilin falou longamente sobre ser apanhador de ladrões, nunca um caçador de ladrões, e encarou tantos fidalgos espinhosos e mercadores complacentes para mostrar que ele era tão bom quanto eles, que todos no palácio sabiam quem e o que ele era, e onde ele deveria estar, que era embaixo. Meu senhor é sábio, disse ele, muito alto, e fazendo uma reverência dura e brusca. Meu senhor sabe tudo sobre as mulheres. Se meu senhor perdoar um homem humilde, devo retornar ao meu lugar. Virando-se para sair, ele falou por cima do ombro, ainda com a voz carregada. Ouviu hoje que se meu senhor voltar mais uma vez parecendo que foi arrastado na rua, a rainha pretende dar uma chicotada na pessoa de meu senhor. E essa foi a pedra que partiu a carroça em duas. Abrindo as portas do aposento de Tyrion, Matt entrou a passos largos, jogou o seu chapéu pela largura da sala e parou, sua boca aberta, e tudo o que ele planejava dizer congelado em sua língua. Seu chapéu bateu nos tapetes e rolou, ele não viu para onde. Uma rajada de vento sacudiu as altas janelas de 3 arcos que davam para uma varanda comprida e telada com vista para uma O'Hara. Tyrion se virou em uma cadeira esculpida para parecer bambu dourado e olhou para ele por cima de sua taça de vinho dourada. Ondas de cabelo preto brilhante com toques grisalhos nas têmporas emolduravam um belo rosto com olhos de ave de rapina e não muito satisfeito no momento. Coisas inconsequentes pareciam saltar para ele. Ela chutou levemente a perna cruzada, ondulando anáguas verdes e brancas em camadas. Renda verde clara recortava a abertura oval de seu vestido, que expunha parcialmente seus seios fartos, onde pendia um cabo cravejado de joias de sua faca de casamento. Ela não estava sozinha. Surot estava sentada de frente para ela, franzindo a testa em sua taça de vinho e batendo as unhas compridas no braço de sua cadeira. Uma mulher bonita o suficiente, apesar de seu cabelo ser raspado naquela longa crista, exceto que ela fazia Tyrion parecer um coelho em comparação. 2 dessas unhas em cada mão eram pintadas de azul. Sentada ao seu lado estava uma garotinha, de todas as coisas, também em um roupão elaboradamente florido sobre as saias brancas plissadas, mas com um véu transparente cobrindo toda a cabeça. Parecia estar completamente raspada, e usando uma fortuna em rubis. Mesmo em estado de choque, ele notou rubis de ouro. Uma mulher esbelta e quase tão escura quanto seu vestido preto e alta, mesmo se fosse a Aiel, estava atrás da cadeira da garota com os braços cruzados e impaciência mal disfarçada. Seu cabelo preto ondulado era curto, mas não raspado. Então ela não era nem do sangue, nem Sojin. Imperiosamente bela, ela colocou Tyrion e Surot na sombra. Ele também notava mulheres bonitas, mesmo quando se sentia atingido na cabeça por um martelo. No entanto, não foi a presença de Surot ou das estranhas que o fez parar. Os dados pararam, caindo com um trovão que fez seu crânio ressoar. Isso nunca tinha acontecido antes. Ficou ali esperando que um dos abandonados saltasse das chamas da lareira de mármore, ou que a terra engolisse o palácio abaixo dele. Você não está me ouvindo, pombo? Tyrion murmurou em tons perigosos. Eu disse, vá até a cozinha e coma um bolo até que eu tenha tempo para você. Tome um banho enquanto isso. Seus olhos escuros brilharam. Vamos discutir sua lama mais tarde. Atordoado, ele passou de novo em sua cabeça. Ele entrou na sala, os dados pararam e,
Nada aconteceu. Nada. Este homem foi atacado, disse a pequena figura velada, levantando-se. Seu tom ficou frio como o vento lá fora. Você me disse que as ruas eram seguras, Surot. Estou descontente. Alguma coisa tinha que acontecer. Já deveria ter acontecido. Algo sempre acontecia quando os dados paravam. Eu lhe asseguro, Tuon. As ruas de Eboldar são tão seguras quanto as ruas de Siandar, respondeu Surot, e isso tirou Met de seu estupor. Ela parecia ansiosa. Surot deixava outras pessoas ansiosas. Um jovem esguio e gracioso com manto, quase transparente de um Dakovali, apareceu ao lado dela com um jarro alto de porcelana azul, inclinando a cabeça e oferecendo-se silenciosamente para reabastecer seu vinho. E dando a Met outro começo. Ele não tinha percebido que mais alguém estava presente na sala. O homem de cabelos louros em sua roupa indecente também não era o único. Uma mulher ruiva esbelta, mas bem arredondada, usando o mesmo manto transparente, estava ajoelhada ao lado de uma mesa que continha garrafas de especiarias e mais jarras de porcelana do povo do mar e um pequeno braseiro de latão dourado com os atiçadores necessários para aquecer o vinho, enquanto uma criada grisalha de olhos nervosos vestindo o libré verde e branca da casa Mitsobar estava na outra extremidade. Em um canto, tão imóvel que ele ainda quase a perdeu, mais uma Xianshan, uma mulher baixa com metade da cabeça dourada raspada, e um busto que poderia superar o de Rizeli se seu vestido de babados vermelhos e amarelo não cobrisse seu pescoço até o queixo. Não que ele tivesse algum desejo real de descobrir. Xianshan eram muito sensíveis sob sua Soujin. Tilin era sensível a qualquer mulher. Não havia uma criada mais jovem do que sua avó em seus aposentos, desde que ele conseguiu sair da cama. Surot olhou para o homem gracioso como se estivesse se perguntando o que ele era. Então balançou a cabeça em silêncio e voltou sua atenção para a criança. Tuon, que acenou para que o sujeito se afastasse. A criada de Libré correu para pegar a jarra dele e tentar encher a xícara de Tilin, mas a rainha fez um gesto muito pequeno que a mandou de volta para a parede. Tilin estava sentado muito quieta. Não é de admirar que ela quisesse evitar ser notada se esta Tuon estava Surot, como ela claramente fazia. Estou descontente, Surot, a garota disse novamente, franzindo a testa severamente para a outra mulher. Mesmo de pé, ela não tinha muito para baixo para olhar para a Grand-Lady sentada. Met supôs que ela também devia ser uma Grand-Lady, só que superior a Surot. Você se recuperou muito, e isso agradará a Imperatriz, que ela viva para sempre. Mas seu ataque imprudente ao leste foi um desastre que não deve ser repetido. E se as ruas dessa cidade são seguras, como ele pode ter sido atacado? Os nós dos dedos de Surot estavam brancos de tanto segurar o braço da cadeira e sua taça de vinho. Ela olhou para Tilin como se a reprimenda fosse culpa dela, e Tilin lhe deu um sorriso de desculpas e inclinou a cabeça. Ah, sangue e cinzas. Ele ia pagar por isso. Eu caí, isso é tudo. Sua voz poderia muito bem ser fogos de artifício pela forma como as cabeças giraram. Surot e Tuon pareciam chocados por ele ter falado. Tilin parecia uma águia que queria seu coelho frito. Minhas senhoras, acrescentou, mas isso não parecia melhorar nada. A mulher, de repente, estendeu a mão e arrancou a taça de vinho da mão de Tuon, jogando-a na lareira. Faíscas cobriram a chaminé. A serva se mexeu para recuperar a xícara antes que pudesse ser danificada ainda mais. Então se acalmou com um toque do Soujin. Você está sendo tola, Tuon, disse a mulher alta, e sua voz fez a severidade da garota parecer riso. O sotaque, muito familiar de Xianshan, parecia quase totalmente ausente. Surot tem a situação aqui sob controle. O que aconteceu a leste pode acontecer em qualquer batalha. Você deve parar de perder tempo com ninharinhas ridículas. Surot ficou boquiaberta para ela por um instante antes que ela pudesse assumir uma máscara congelada. Met ficou um pouco boquiaberto de sua parte.
Use esse tom de voz para um do sangue, e você terá sorte de escapar com apenas uma ida ao posto de açoitamento. Surpreendentemente, Tuon inclinou a cabeça ligeiramente. Você pode estar certa, Anat, ela disse calmamente, e até mesmo com um toque de deferência. O tempo e os presságios dirão. Mas o jovem claramente está mentindo. Mas, talvez ele tenha uma raiva de Tyrion, mas seus ferimentos claramente são mais do que ele poderia suportar caindo, a menos que haja penhascos na cidade que eu não tenha visto. Então ele temia a raiva de Tyrion, não é? Bem, sobre isso ele temia um pouco. Só um pouco. Veja. Mas ele não gostou de ser lembrado disso. Apoiando-se em seu bastão na altura dos ombros, ele tentou ficar confortável. Afinal, elas poderiam pedir a um homem que se sentasse. Fui machucado no dia em que seus rapazes tomaram a cidade, disse ele com seu sorriso mais atrevido. Seu grupo estava lançando relâmpagos e bolas de fogo, algo feroz. Estou quase curado, porém. Obrigado por perguntar. Tyrion enterrou o rosto em sua taça de vinho e ainda conseguiu lançar a ele um olhar por cima da borda que prometia retribuição mais tarde. Tá, agora estou começando a ficar com um pouco de dó dele. As saias de Tuon farfalharam quando ela cruzou os tapetes até ele. O rosto escuro por trás daquele véu transparente poderia ser bonito, sem a expressão de um juiz sentenciando a morte. E com uma cabeleira decente em vez de uma careca. Seus olhos eram grandes e líquidos, mas totalmente impessoais. Todas as outras unhas compridas estavam pintadas, ele notou, de um vermelho vivo. Ele se perguntou se isso significava alguma coisa. Luz. Um homem poderia viver no luxo por anos com o preço desses rubis. Ela estendeu uma mão, colocando as pontas dos dedos sobre o queixo dele, e ele começou a recuar. Até que Tyrion olhou para ele por cima da cabeça de Tuon, prometendo retribuição aqui e agora se ele fizesse algo assim. Carrancudo, ele deixou a garota mudar a cabeça para seu estudo. Você lutou contra nós? Ela exigiu. Você fez os juramentos? Eu jurei, ele murmurou. Sobre o resto, não tive chance. Então, você teria, ela murmurou. Circundando lentamente, ela continuou seu estudo, tocando a renda em seu pulso, tocando o lenço de seda preta amarrado em seu pescoço, levantando a borda de sua capa para examinar o bordado. Ele aguentou, recusando-se a mudar sua postura, carrancudo para combinar com Tyrion. Luz. Ele havia comprado o cavalo sem um exame tão minucioso. Em seguida, ela iria querer olhar para os dentes dele. O menino lhe contou como ele foi ferido, Anat disse em um tom gelado de comando. Se você o quiser, compre-o e pronto. O dia foi longo e você deveria estar na sua cama. Tuon fez uma pausa, examinando o longo anel de sinete em seu dedo. Tinha sido esculpido com um tripé para mostrar as habilidades do escultor. Uma raposa correndo e 2 corvos em voo, todos cercados por luas crescentes, e ele o comprara por acaso, embora tivesse gostado. Ele se perguntou se ela queria isso. Endireitando-se, ela olhou para o rosto dele. Bom conselho, Anat, ela disse. Quanto por ele, Tyrion? Se ele é um favorito, diga seu preço e eu dobro. Tyrion engasgou com o vinho e começou a tossir. Matt quase caiu do cajado. A garota queria comprá-lo? Bem, ela poderia muito bem estar olhando para um cavalo por toda a expressão em seu rosto. Ele é um homem livre, Grã-Lady, Tyrion disse instável quando ela conseguiu falar. Eu não posso vendê-lo. Matt poderia ter rido se Tyrion não soasse como se estivesse tentando evitar que seus dentes batessem, se a maldita Tuon não tivesse acabado de perguntar o preço. Um homem livre. Ha! A garota se afastou dele como se o dispensasse de sua mente. Você está com medo, Tyrion, e sob a luz você não deveria estar. Deslizando para a cadeira de Tyrion, ela levantou o véu com as 2 mãos, expondo a metade inferior do rosto, e se inclinou para beijar Tyrion levemente, uma vez em cada olho e outra nos lábios. Tyrion parecia surpresa.
Você é uma irmã para mim e para Surot, Tuon disse em uma voz surpreendente mansa. Eu mesmo escreverei seu nome como um dos sangue. Você será a Gran Lady Tirin, assim como a rainha de Altara, e mais, como foi prometido a você. Anat bufou alto. Sim, Anat, eu sei. A garota suspirou, endireitando e abaixando o véu. O dia foi longo e árduo, e estou cansada. Mas vou mostrar a Tirin quais terras estão em mente para ela, para que ela saiba e fique tranquila em sua mente. Há mapas em seus aposentos, Tirin? Você vai me honrar me acompanhando até lá? Tenho excelentes massagistas. A honra é minha, disse Tirin, soando não muito mais firme do que antes. A um gesto da Soujin, o homem de cabelos louros correu para abrir a porta e se ajoelhou segurando-a aberta. Mas ainda havia todo o alisamento e ajuste de roupas que as mulheres tinham que fazer antes de irem a qualquer lugar. Xianshan ou Altaranas, de qualquer outro lugar. No entanto, a da Covale ruiva desempenhou a função para Tuon e Surot. Matt aproveitou a oportunidade para chamar Tilly um pouco de lado, o longe o suficiente para que ele não fosse ouvido. Os olhos azuis da Soujin continuavam voltando para ele, ele percebeu. Mas pelo menos Tuon, aceitando as atenções da esbelta mulher da Covale, parecia ter esquecido que ele existia. Eu não só caí, ele disse a Tilly, suavemente. O Golan tentou me matar não muito mais do que 1 hora atrás. Talvez fosse melhor se eu saísse. Essa coisa me quer e vai me matar e vai matar qualquer um perto de mim também. O plano acabara de lhe ocorrer, mas ele achava que tinha uma boa chance de sucesso. Tyrion fungou. Aquilo não pode ter você, leitão. Ela dirigiu um olhar para Tuon que poderia ter feito a garota esquecer que Tyrion era uma irmã se ela tivesse visto. E ela também não. Pelo menos ela teve o bom senso o suficiente para sussurrar. Quem é ela? Ele perguntou. Bem, nunca tinha sido mais do que uma chance. A Gran Lady Tuon, e você sabe tanto quanto eu, Tyrion respondeu com a mesma calma. Surot pula quando ela fala, e pula quando a Nat fala, embora eu quase jurasse que a Nat é algum tipo de serva. Eles são um povo peculiar, querido. De repente, ela tirou um pouco da lama da bochecha dele com o dedo. Ele não tinha percebido que tinha lama no rosto também. De repente, a águia era forte em seus olhos. Você se lembra das fitas cor-de-rosa, querido? Quando eu voltar, veremos como você fica de rosa. Pelo jeito ela curte um BDSM. Ela saiu da sala com Tuon e Surot, seguida por Anat. A Soujin e os da Covale deixando Matt com a empregada que começou a limpar a mesa de vinho. Ele afundou em uma das cadeiras de bambu esculpido e descansou a cabeça nas mãos. Em qualquer outro momento, aquelas fitas cor-de-rosa o fariam balbuciar. Ele nunca deveria ter tentado se vingar dela. Mesmo o Golan não ocupava muito de seus pensamentos. Os dados pararam e... O quê? Ele ficou cara a cara ou perto o suficiente com 3 pessoas que não conhecia antes, mas não podia ser isso. Talvez fosse algo a ver com Tyrion se tornando um dos sangue. Mas sempre antes, quando os dados paravam, algo havia acontecido com ele pessoalmente. Ele ficou ali se preocupando com isso enquanto a serva chamava outras pessoas para levar tudo embora. Ficou ali sentado até Tyrion voltar. Ela não tinha esquecido as fitas cor-de-rosa. Isso o fez esquecer qualquer coisa por um bom tempo.